irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém? Aqueles que vão posteriormente nos acompanhar e interagir com a palavra de Deus através da internet, também sejam encorajados e abençoados. Nós seguimos a nossa jornada a partir desse tema. Eu estava lembrando hoje que esse mês de setembro, neste mês de setembro, nós estamos caminhando dentro desse tema. E eu já falei aqui, acho que na primeira mensagem, foi muito interessante como o Espírito Santo, ele falou comigo. E fez queimar dentro do meu coração esse tema. Eu não sei para vocês, mas eu tenho sido assim, muito abençoado. Eu tenho sido muito encorajado. Eu tenho sido muito confrontado em alguns pontos por essa mensagem, por essa palavra viva de Deus através desse tema. E foi muito interessante porque o Espírito Santo trouxe essa única palavra no meu coração: gerações. E eu confessei para vocês que naquele primeiro momento eu guardei a palavra gerações, e essa palavra ela ficou ecoando no meu coração por vários dias. E por vários dias eu busquei em oração e tentei entender qual era a diretriz que o Espírito queria trabalhar com a igreja. E ele foi trazendo, irmãos, ele foi ministrando, foi falando. Dessa semana passada eu repeti em oração uma pergunta que eu faço com frequência para o Espírito Santo. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, qual o tema? Como que vocês pastores pregam? Como que vocês identificam o tema? Irmãos, os temas estão na Bíblia. Os temas estão na nossa mente. Nós que estudamos a palavra de Deus e temos a mente de Cristo. Mas eu tenho procurado ao longo da minha caminhada levar essa pergunta sempre para Deus. Sempre, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? O que a igreja precisa ouvir? Então, sensível à sua voz, ele revela, e a gente, lógico, isso passa por um trabalho árduo. Por exemplo, eu fiquei a semana inteira trabalhando para vir falar 40 minutos aqui para vocês. Isso passa por uma exegese bíblica firme, árdua, com a intenção, irmãos, com a intenção, não de falar, eu não posso fazer isso, eu não estou aqui para isso, para falar o que eu penso, mas para pregar com fidelidade a palavra de Deus. Então eu espero que através dessa continuação, você seja encorajado e abençoado. Amém? Vamos voltar a um texto, olha que interessante, que nós já lemos algumas partes dele, livro de Êxodo, no capítulo 19. Passa mais um slide, por favor, Davi. Tem algumas perguntas importantes que nós precisamos pensar à luz do texto. Uma delas é essa: como entendemos a consagração? Eu quero que você entenda, eu não vou entrar na questão da consagração como ela acontecia no Antigo Testamento, porque nós sabemos que quando uma pessoa era consagrada, ela era separada por Deus para uma determinada função, para uma determinada missão a ser exercida, cujo propósito não tinha a ver com a pessoa, mas o propósito tem a ver com Deus e com a obra que Ele deseja realizar. É assim que continua, irmãos, a missão da igreja nesses tempos, e é assim que vai prevalecer até a volta de Cristo. Nós, entenda isso, povo de Deus, o povo da aliança, hoje aliança, nova aliança, no sangue de Jesus, nós somos um povo chamado para um propósito específico. Só que esse propósito, ele não tem a ver conosco. Esse propósito tem a ver com Deus. A missão, ela nasce no coração de Deus. Pastor, então por que nós estamos aqui? Porque Deus, na sua graça e misericórdia, Ele nos chama.
Ele nos escolhe e nos inclui dentro do seu propósito. Isso é maravilhoso, não é? Amém? Só que muitas vezes, irmãos, nós como igreja estamos distraídos. Assim como nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos que o povo da aliança se distrai, que o povo da aliança perde a essência, que o povo da aliança perde foco, nós precisamos estar alertas hoje, para não perdermos o foco, para não perdermos, a linha central do propósito de Deus para nós como igreja nesse mundo. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso, e essas perguntas certamente elas são importantes. Como entendemos a consagração? Por que essa pergunta ela é importante? Porque como nós entendemos, vai determinar como nós vivemos. Pare e pensa por um momento nisso. Por que é que você acha, irmãos, que há tantas distorções, que há tantas práticas distorcidas na igreja hoje? Por que será? Eu não posso me atentar a um fator, lógico, mas essa pergunta, ela nos coloca na direção. E essa reflexão, ela é importante para nós, irmãos, como nós entendemos. Como nós interpretamos o texto sagrado, como nós desenvolvemos a nossa espiritualidade cristã, vai depender como nós vivemos. E nós não podemos perder de vista isso. Livro de Êxodo, capítulo 19, eu vou fazer leitura na NVI, versos 1 ao 11. E peço que você acompanhe na sua Bíblia com muita atenção. Êxodo 19, 1 ao 11. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas saíram do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Preste atenção, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa nuvem densa, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Amém. Nós precisaríamos seguir o texto. É um texto um pouco longo. Nós também precisamos voltar o nosso olhar para o contexto anterior e o contexto imediato, porque certamente isso forma as peças, junta as peças do texto que nós precisamos para desenvolver uma compreensão mais profunda. Eu aqui vou tentar, nesse tempo curto, destacar algumas coisas para vocês. Contexto, começando pelo contexto, como eu disse aqui, o contexto dessa narrativa
feita por Moisés, registra, se você for olhar lá, volta um pouquinho, Êxodo capítulo 12, 11, 12, registra um dos acontecimentos mais dramáticos e ao mesmo tempo impressionante, envolvendo uma ação poderosa de Deus para libertar os israelitas do cativeiro egípcio. Nós sabemos, eu não vou entrar nesses detalhes aqui na introdução, o povo passou muitos e muitos anos ali, eles sofreram muito no Egito. O texto diz, você pode estudar na sua casa, eu te encorajo a fazer isso, eu te recomendo a fazer isso durante a semana. O texto diz que quando morre o faraó, entra um sucessor no seu lugar, e nós sabemos que não tinha um faraó, era uma sucessão de faraós. E quando esse novo faraó assume o poder, o texto bíblico diz que ele não conhecia nada sobre José, não conhecia nada sobre os israelitas, sobre o Senhor. E então, com medo, porque os israelitas se multiplicavam, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles eram abençoados por Deus, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. Faraó então se sente ameaçado. E ele passa a forçar, ele passa a colocar um jugo de escravidão ainda maior sobre os israelitas. E então Deus anuncia a 10ª praga no Egito, que foi a morte dos primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Chama atenção, se você olhar Êxodo 11, 5, depois Êxodo 12, 29, chama muita atenção, irmãos, que até o filho mais velho da escrava, que trabalhava no moinho, foi morto pelo anjo da morte naquele dia. Êxodo 12, 29, até o filho mais velho, olha só, do prisioneiro lá no calabouço, foi atingido e morto pelo anjo da morte. E isso certamente retrata o juízo de Deus sobre os egípcios e sobre o seu sistema imperialista opressivo. E somente, nós lemos o texto, somente depois disso, Faraó então permite que os israelitas deixem o país. E revela também o caráter justo de Deus. Porque lá em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 9, quando Deus se revela a Moisés, e essas revelações de Deus nas Escrituras, nós chamamos de teofania. Isso é interessante, eu não vou entrar aqui para não me perder, isso é curioso, porque Deus se revelava através de sinais, através, por exemplo, de uma densa nuvem, como ele relata para Moisés, através de uma chama de fogo ardente, numa sarça que pegava fogo e não se consumia. Sabe por que isso? Porque ninguém, homem nenhum, ser humano nenhum na face da terra pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então Deus, eu costumo dizer, ele dava sinais, pequenos sinais da sua presença. E lá em Êxodo 3, 7, nós vemos que Deus, ele revela o seu caráter justo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: Deus é justo. Deus é justo, irmãos. Tudo o que ele faz revela quem ele é. Ele é justo. Ele é o Deus libertador. E Êxodo 3 diz que ele ouviu o clamor do seu povo. Olha que interessante, o texto diz que ele sabia o quanto eles estavam sofrendo. E aqui eu paro e abro um parênteses para aplicar isso na sua e na minha vida, num contexto de sofrimento. Eu não sei você, mas eu, em determinados momentos da vida, no meio de turbulências, daquelas turbulentas mesmo,
daquelas difíceis de digerir. Muitas vezes, irmãos, nós paramos e pensamos, e não questionamos, mas perguntamos para nós mesmos: Deus, onde está o Senhor? Deus, por que o Senhor está permitindo que eu passe por esse tipo de sofrimento, por esse processo difícil? Mas o fato é, irmãos, se esse texto confirma o que eu estou dizendo, Deus ouve o nosso clamor. Deus, Ele sabe das nossas lutas. Deus sabe das nossas angústias. Deus sabe dos nossos sofrimentos. E lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João retrata de uma maneira maravilhosa, porque ele diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, meu irmão, eu quero que você, minha irmã também, não se esqueça de uma coisa: Deus é justo, e Ele se importa com você, e Ele se importa com o momento que você está passando. E Ele é um Deus libertador, porque a ação dele no Egito provou isso. E Ele liberta o seu povo, e Ele então liberta esse povo para formar esse povo, a partir de uma ação ou da sua ação libertadora. E aqui nós precisamos entender essa formação em algumas questões. Primeiro, essa formação, irmãos, ela não diz respeito somente às bênçãos que Deus proporcionaria para o povo de Israel. Por exemplo, tomar posse, Deus falou isso para eles: vocês vão tomar posse de uma terra boa, que mana leite e mel. Havia uma promessa já estabelecida por Deus ao povo. Mas quando Deus liberta esse povo e inicia um processo de formação, nós precisamos entender, irmãos, que isso não respalda apenas nas bênçãos. Mas trata-se também de um caráter formado a partir da sua lei. Nós vamos ver daqui a pouco aqui, eu vou falar um pouquinho disso. Lei que Ele mesmo escreveu, e lei que Ele entrega a Moisés, lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20. Deus é o maior interessado no seu bem-estar e no meu bem-estar e no bem-estar do seu povo. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu tenho vivido experiências nesse ano, nesse sentido, de ver milagres de Deus me socorrendo no momento que eu preciso, de maneira assim, extraordinária. Por que isso? Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus amoroso. E Ele é o maior interessado no bem-estar do seu povo. E não só isso, Deus é o maior interessado na formação do seu povo. Tanto, se você quiser acompanhar ou anotar e estudar durante a semana, Gênesis capítulo 12, tanto, versos 1 ao 9, que Ele já havia feito a promessa para Abraão, no início do seu chamado. E Ele agora, Êxodo 3, 7 e 8, Ele repete para Moisés, na experiência da sarça em chamas, a sua promessa. A promessa de Deus para Israel, irmãos. Eu quero olhar para esse versículo de novo, Êxodo 19, 5. Dá uma olhadinha aí. Promessa de Deus para Israel. Olha só, que eles seriam um tesouro pessoal. Dentre todas as nações. Para um pouco, irmãos, para. E pensa na profundidade disso. Olha, dentre todas as nações que existem, Deus estava chamando para junto de si
O povo de Israel. Olha, vocês serão para mim o meu tesouro pessoal. Em outros textos diz que Israel era a menina dos olhos do Senhor. Olha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essa promessa, nós não podemos esquecer, ela foi dada sob uma condição. Qual é essa condição? Olha lá o verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, então vocês serão tudo isso para mim. Percebe que há uma condição fundamental? Percebe que há uma condição essencial? E essa condição, ela repousa, irmãos, sobre a obediência. Ela repousa em sermos fiéis à aliança que nós fizemos com Deus um dia. E nós sabemos, usando a ilustração do casamento entre um homem e uma mulher, que a aliança, ela exige responsabilidades e cuidados de ambas as partes. Não é um relacionamento monótono, não é um relacionamento exclusivista, egoísta, pelo contrário, envolve responsabilidade, compromisso mútuo. E é muito interessante quando você olha para o Antigo Testamento, toda essa trajetória do povo de Israel, perceber que em vários momentos o povo foi infiel. Em vários momentos o povo quebra preceitos dessa aliança. Mas sabe o que é mais fantástico? É que Deus continua fiel. Ele permanece fiel. Porque o caráter de Deus, irmãos, não pode ser alterado. O ser humano flutua nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, mas o caráter de Deus não muda. Ele continua fiel, mesmo nós sendo infiéis a Ele. E quando nós olhamos atentamente para o Novo Testamento, sabe o que nós vamos descobrir? Que essa ordem foi uma ordem direta dada por Jesus aos seus discípulos. Mateus 28, versos 18 ao 20, vou ler só um pedacinho, você anote, estude na semana. Jesus disse para os discípulos depois da sua ressurreição: façam discípulos de todas as nações e ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Vou repetir: façam discípulos de todas as nações e ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Como fazemos discípulos? Interessante, se você olhar com atenção depois para a grande comissão, você não vai encontrar nela uma fórmula, um método. Você vai encontrar nela algumas características. Você não encontra fórmula pronta e métodos prontos. Mas eu fiquei pensando, enquanto estudava o texto, como fazemos discípulos? E eu arrisquei aqui uma resposta. Escrevi assim: imitando as ações de Cristo em todas as áreas da vida e ensinando os outros a fazerem o mesmo. É assim que nós fazemos discípulos, irmãos. E nós não podemos
ser discípulos seletivos, porque as Escrituras não nos ensinam a ser discípulo seletivo. O que eu quero dizer com isso? Eu seleciono algumas áreas da minha vida que eu quero passar pelo crivo, que eu quero submeter às autoridades das Escrituras, e outras não. Logo, eu ensino as pessoas naquilo que eu quero. Naquilo que eu não quero, nas áreas que eu não quero que Deus mexa, eu também não ensino, porque Deus não está tratando em mim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos, irmãos, dentre algumas coisas, primeiro, que nós não temos esse direito. Afinal, quem é Jesus para nós? O termo grego que aparece no Novo Testamento é a palavra kurios. Sabe o que significa? Senhor. Naquela cultura, a palavra Senhor possuía, carregava um significado muito profundo, irmãos. Quando, por exemplo, um senhor de um escravo dirigia a palavra para ele, ele sabia que ele tinha que obedecer. Ele sabia que ele não tinha direito nenhum sobre o seu senhor. Será que nós entendemos isso quando Jesus diz, olha, Ele é o Senhor. E Ele está dizendo, façam discípulos de todas as nações. Ensine esses discípulos a obedecer parcialmente o que eu ensinei. É isso que está escrito aí? Ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu quero abrir um parênteses, irmãos, para dizer uma coisa para vocês. Isso continua sendo um grande desafio para mim. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a grande comissão e achamos que nós sabemos tudo. Ah, pastor, estou há 40 anos na igreja. Já ouvi isso de cor. Eu também já ouvi de cor, irmãos. Mas ouvir é uma coisa, viver é outra. E o que Deus está nos chamando é vivermos a sua palavra e ensinarmos os outros a fazer o mesmo. E isso é um grande desafio pessoal. Eu não sei para você, eu não sei quando você encara a grande comissão, o que você sente, o que você pensa. Mas pessoalmente dizendo, irmãos, isso é um grande desafio para mim. Primeiro, porque mexe com a minha estrutura egoísta. Primeiro, porque mexe com os meus valores. Primeiro, que mortifica a minha carne para fazer o propósito de Deus. Como é que é com você? A impressão que nós temos quando nós passamos um olhar rápido é que nós sabemos de tudo. Mas certamente, irmãos, se submeter a esse Curios, a esse Senhor, a ponto dele mexer lá nas estruturas mais abaladas da nossa vida, nas áreas falidas da nossa vida, para nos tornarmos discípulos, para fazer outros. Esse é o grande desafio da grande comissão. Próximo slide, Davi, por favor. Eu quero analisar um pouquinho. Isso, tem algumas ênfases da mensagem. Seria importante anotar e estudar durante a semana. Eu queria analisar um pouquinho, ainda continuar nesse texto de Êxodo 19. Porque a partir daqui, nós desenvolvemos uma linha de compreensão da consagração. Que naquele momento, se você olhar para o texto, dá mais uma olhada rápida no texto, sei que nosso tempo é curto.
você vai perceber que naquele momento, a consagração, ela envolvia práticas externas. Eu falei aqui numa outra ocasião, o povo judeu é movido por rituais, por práticas externas, e se nós olharmos para a palavra de Deus, por exemplo, livro de Levítico, de Números, nós vamos perceber que muitos desses rituais eram ordenanças de Deus, que conectava a uma realidade mais profunda do que ele queria fazer e ensinar o seu povo. E essa consagração, naquele momento, irmãos, ela visava uma preparação do povo para 2 momentos especiais. Qual é o primeiro? Olha lá o texto. A presença de Deus desceria onde? A presença de Deus. Dá para pensar nisso, irmãos, por um momento? O Deus transcendente que se faz imanente. Gostei dessa. O Deus transcendente que se faz imanente. Olha a ligação com o nosso Senhor Jesus. O Deus encarnado, que veio, assumiu a forma humana, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, morreu a nossa morte por causa dos nossos pecados. O Deus transcendente que se torna imanente. Por isso, irmãos, eles precisavam se consagrar. Afinal, não dá para se encontrar com Deus. Não é um encontro com o presidente da república, não é um encontro com o seu chefe, com o seu diretor de empresa. É um encontro divino. É um encontro com o próprio Deus. E por isso eles precisavam se consagrar. Esse é o primeiro acontecimento. A presença de Deus desceria sobre o Monte Sinai em chamas de fogo. Olha a teofania, olha Deus se revelando por meio de coisas, por meio de elementos, nuvem espessa, chama de fogo. E o segundo acontecimento, irmãos, é a entrega das 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E é interessante e importante lembrar qual seria o itinerário deles a partir dali. Qual seria o destino desse povo a partir dali? Eles estavam a caminho de Canaã. A terra prometida lá anteriormente, lá no chamado de Abraão. Eles estavam rumo a essa boa terra. E a lei, irmãos, ela tem um sentido importantíssimo aqui. Porque ela visava preservar a liberdade recém-adquirida daquele povo. Eu falei isso anteriormente. E visava também a formação desse povo como povo da aliança. Portanto, olha lá o que o texto diz. Eles deveriam lavar as vestes. Eu não vou entrar nos detalhes, mas vale a pena você estudar na sua casa. A água na Bíblia, ela era utilizada no processo de purificação, assim como o sangue dos animais que era aspergido na base do altar para purificar o altar. Números capítulo 19, Números capítulo 31. Vale a pena anotar e estudar na semana. Olha outra coisa, limites foram estabelecidos em torno do monte. Eles não poderiam subir, olha só, irmãos, e eles não poderiam tocar na base do monte. O texto diz que quem tocasse seria fulminado pela glória
da presença de Deus. E eles deveriam, versículo 15, evitar relações sexuais. Portanto, nesse contexto, a consagração, ela foi uma ação proposital a partir do que Deus iria fazer pelo povo. Eles não poderiam contemplar a manifestação da glória e da presença de Deus sem antes se purificar. Lá no versículo 22 de Êxodo 19, dá uma olhada, até mesmo os sacerdotes, que eram consagrados, que eram separados para exercer uma função específica, eles deveriam se consagrar para aquele momento. E isso nos leva, irmãos, a uma conexão com o Novo Testamento. Olha que legal, olha que interessante. O que o Novo Testamento diz para nós sobre essa consagração? O que o Novo Testamento diz para nós que somos o tesouro pessoal de Deus, o povo da aliança? Nova aliança firmada, não com sangue de animais, mas com sangue do Cordeiro de Deus que foi escolhido antes da fundação do mundo. O Novo Testamento diz, dentre algumas coisas, eu selecionei algumas, ok? Que a consagração é uma ação proposital, conectada à nossa identidade e à nossa vocação. Quem somos nós e o que fomos chamados a fazer. E o texto bíblico clássico que define isso, que a gente decorou, está aqui, ó, de cor. Está lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Abre comigo, por gentileza. Eu quero ler esse texto com você. Você que está em casa e vai acompanhar essa mensagem, por favor, vá abrindo, se possível, as passagens bíblicas, para que você possa ir acompanhando conosco. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Olha, presta atenção na semelhança da descrição que Pedro faz com o texto de Êxodo. Presta atenção. Vocês, porém, são... Vamos ler junto, irmãos? Fica de pé no seu lugar, para dar uma despertada também. Fica de pé, por favor, no seu lugar. Vamos ler esse texto juntos. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler o 10 também. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que texto, hein? E é legal esse texto, irmãos, além de clássico, ele é interessante porque o apóstolo Pedro, ele faz uma ligação completa entre o Antigo e o Novo Testamento. Você percebeu isso? No Antigo Testamento, o sacerdote e o rei eram figuras diferentes, que exerciam funções diferentes. Por exemplo, não vou entrar aqui nos detalhes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Deus chama, escolhe Saul a pedido do povo. Samuel fica indignado, porque eles estavam rejeitando o próprio Deus, pedindo um rei humano. E é mais interessante a resposta de Deus para Samuel, porque Deus diz, deixa Samuel, eu vou fazer o que eles estão pedindo. Olha só, irmãos. Afinal, eles não estão rejeitando você como sacerdote. Eles estão me rejeitando como Deus. E Deus escolhe Saul. Nós conhecemos a história. Saul era rei, ele não era sacerdote.
Rei e sacerdote no Antigo Testamento eram figuras com funções distintas. 1 Samuel capítulo 13, diante de uma batalha, Jonatas provoca os filisteus. Você vai lembrar disso, eu vou resumir. Os filisteus se inflamam contra os israelitas, começa uma guerra. E Samuel havia dito para Saul: olha, me encontre em Gibeá e espere 7 dias, até que eu te diga o que fazer. E no meio do aperto da batalha, Saul percebe com o seu exército que eles estavam em desvantagem. E o povo tremia de medo diante dos filisteus, e o povo começa a se evacuar. E quando Saul vê a situação, sabe o que ele faz? Ele oferece um sacrifício a Deus. Essa era a função de quem? Do sacerdote. E ele é severamente repreendido por Samuel, e não só isso, Deus o rejeita pela sua desobediência. Deus o rejeita como rei de Israel e levanta Davi no lugar dele. E o que Pedro estava dizendo? Que nós somos no Novo Testamento as duas figuras. Nós somos, irmãos, preste atenção na palavra de Deus, reis e sacerdotes desse reino. Eu não sei você, irmão, eu não sei você que vai acompanhar a mensagem depois, mas isso mexe comigo, irmãos. Sabe por que isso mexe comigo? Porque provoca dentro de mim, desperta dentro de mim, confronta-me em relação à minha identidade e à minha vocação. A nossa identidade e a nossa vocação. O que nós somos e o que nós somos chamados a fazer. E aqui abre uma porta para um outro tema, uma outra mensagem. E uma coisa que mexe comigo, irmãos, o que nós temos vivido e feito como reis e sacerdote do Senhor nesse tempo. Será que nós temos exercido as nossas funções com integridade? Pensa aí. Será que nós temos exercido a nossa vocação com fidelidade? Esses dias eu estava me desvirtuando do caminho por uma situação que eu vivi. O Espírito Santo me trouxe na linha e falou para mim: eu te chamei para ser fiel. Não para ser relevante segundo os padrões e os modelos do mundo que a gente vê toda hora na internet e na televisão e no YouTube. Tem arrebanhado um monte de crente. Tem enfeitiçado, tem conquistado a igreja em alguns momentos. É isso que o apóstolo Pedro está fazendo. Ele está definindo com clareza, assim como Moisés definiu com clareza lá em Êxodo, a identidade e a vocação do povo. Geração eleita, reino, sacerdócio real, nação santa. Olha essa, povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa identidade, irmãos. E aí vem a vocação. Para quê?
para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante, né? Nós éramos das trevas, agora nós somos da luz. Por que Deus faz isso? Por que Deus nos tira das trevas e nos traz para a luz? Porque isso, irmãos, olha para o texto, está ligado à nossa vocação. Nós somos um povo cuja missão, essa não é central, não é única. Somos um povo chamado para anunciar as grandezas de Deus no mundo. E eu fiquei pensando, e eu quero fazer uma transição para a conclusão. Fiquei pensando, qual nível de consciência sobre essa consagração nós temos hoje? Qual é o nível de consciência sobre a nossa identidade e missão nós temos hoje? Eu quero encerrar. Passa mais um slide, por favor. Mais um. Isso. Quero encerrar abordando essa perspectiva na ótica do apóstolo Paulo. Porque afinal, irmãos, falar de consagração que envolve mudança de vida é lembrar do apóstolo Paulo, é ou não é? Irmãos, a experiência de Paulo foi tão profunda, que ele passou um tempo no deserto. Gálatas 1, depois você olha lá, 1, 16 e 17, se eu não me engano. A experiência de Paulo foi tão profunda, que ele passou um tempo no deserto. O que ele ficou fazendo lá, pastor? Pescando? Vendo o YouTube? Clicando no Instagram? Sabe o que ele ficou fazendo lá, irmãos? Ajustando os seus ideais. Ajustando, confrontando os seus ideais judaizantes com a nova realidade pela qual Deus o havia chamado. Sabe o que eu fico pensando, irmão? Se fosse assim hoje, se cada crente, se cada novo convertido tivesse essa experiência, e por um tempo se mantivesse isolado, pensando, repensando, ajustando o seu modelo de vida com o novo ideal que Deus o chamou. Eu fico pensando nisso, se fosse assim, irmãos. Na perspectiva de Paulo, eu vou resumir para encerrar. A consagração aponta para uma vida transformada. Uma vida profundamente moldada pelos valores do reino de Deus. E quando eu fiquei pensando nisso, e pensando um pouco na vida do apóstolo Paulo, uma das coisas que veio no meu coração, irmãos,
é que Deus não nos chamou para vivermos de aparência. Deus nos chamou para isso. Para vivermos presos em rituais externos vazios que nos mantêm reféns de um legalismo doentio, por exemplo. Quando nós olhamos para os fariseus, religiosos doentes, presos ao legalismo, Jesus denuncia a hipocrisia deles. Mateus 15, 8 e 9, fazendo referência a Isaías 29, 13. Olha o que Jesus diz para eles, irmãos. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E o apóstolo Paulo, como eu disse, foi alguém que deu testemunho autêntico dessa transformação de vida. Em Gálatas 1, 13, 14, ele vai relatar um pouco da experiência dele no judaísmo. Ele era um religioso fanático, irmãos. Quanto à lei, ele mesmo afirma isso, extremamente zeloso. É por isso que ele perseguia os seguidores do caminho. Era assim que os discípulos, os crentes, os cristãos eram conhecidos no primeiro século, seguidores do caminho. Mas na sua carta aos Gálatas, eu quero ler esse texto com você. Abre comigo, por gentileza, Gálatas 6, 11 ao 15. Gálatas capítulo 6, eu vou encerrar com esse texto. A carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, é uma carta de conflitos entre judaizantes e gentios. Depois você estuda na sua casa. Qual era a questão principal que gerou conflito entre eles? A questão da circuncisão. Os judaizantes queriam obrigar os gentios a se circuncidarem novamente. E olha o que Paulo escreve, Gálatas 6, 11 ao 15. Vejam, com letras grandes, estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, age desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha só. Nem mesmo, olha a afirmação que ele faz, irmãos, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, falando para os gentios, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Essa é a perspectiva de Paulo, irmãos, sobre a nossa entrega, sobre a nossa consagração, sobre a nossa aliança, o nosso compromisso com esse Jesus Cristo. Ele está enfatizando que a nova criação substitui a circuncisão. E o que importa
é ser uma nova criação. Embora circunciso na carne, Israel era incircunciso no coração. Feche os seus olhos por um instante. Gostaria que você, por um momento, iniciasse uma reflexão a partir da palavra de Deus, a partir do que você ouviu da palavra de Deus nessa noite. E gostaria que você estendesse essa reflexão ao longo da sua semana, visitando esses textos bíblicos novamente e outros que certamente podem surgir. Quem somos nós? Qual a nossa vocação? Quem somos nós? O que fomos chamados a fazer? Como temos encarado, irmãos, o desafio da nova criação? Depois de pensar e refletir um pouco, gostaria que você orasse ao Senhor. Desafiado pela palavra, encorajado e confrontado pela palavra de Deus, eu gostaria que você se posicionasse diante do Senhor agora. Você também que está em casa, se coloque diante de Deus em oração, se apresente ao Senhor pensando no que a palavra de Deus falou ao seu coração nesse dia. Se posicione diante de Deus com seriedade, com responsabilidade. Senhor, obrigado por tua presença bendita aqui. Obrigado por tua palavra verdadeira e eterna, que ecoou nos nossos corações nessa noite. Certamente, depois de tudo que ouvimos, cabe a cada um de nós uma postura séria, um envolvimento sério com o Senhor e com a tua palavra. E que esse envolvimento, Senhor, nos transforme. Que a consagração para nós seja um estilo de vida. Que a consagração para nós, na perspectiva do Novo Testamento, nos aproxime mais e mais do Senhor, mais e mais da realidade da tua palavra. E sejamos transformados, em nome de Jesus. Amém.